Nesse vídeo você vai conferir um review rápido e prático do ciclocomputador Magene C606, um dos ciclocomputadores mais eficientes da categoria e é o mais top de linha da marca até o momento. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês toda a experiência que eu venho tendo, desde os pontos positivos até mesmo os pontos negativos. E por isso, se você está interessado em um ciclocomputador que te ofereça funções mais avançadas como navegação e planilhas de treino, esse vídeo é ideal para você, ou até mesmo para você que está procurando esse ciclocomputador especial. Neste vídeo eu vou te contar todas as informações a respeito dele, sugiro que você assista até o final. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Já fizemos aqui no canal um unboxing mostrando em detalhes como esse ciclocomputador chega na sua casa. Portanto, se você quiser assistir mais detalhes para saber como ele vem embalado e todos os itens que acompanham ele quando você faz a compra, recomendo que você assista. Vale lembrar também que esse vídeo não se trata de um tutorial. Portanto, não vou explicar aqui de forma detalhada as configurações de cada uma das funções desse equipamento. Vamos apenas falar das características, das vantagens e desvantagens que esse equipamento tem, baseado não apenas nas suas instruções técnicas, mas principalmente na nossa experiência de uso aqui no canal. Sem mais delongas, vamos começar conhecendo a estrutura do equipamento. Como nós podemos ver aqui, é um equipamento que tem um excelente acabamento, ele é feito em um polímero de alta resistência, a sua construção é bastante enxuta, onde ele possui apenas 3 botões. Esse aqui na parte superior, na qual você pode utilizar para ligar, desligar o equipamento, acionar a tela, apagar a tela e também vai utilizar para fazer o número de voltas caso você tenha necessidade durante suas pedaladas. Ele possui ainda outros 2 botões que fica logo aqui na parte de baixo. E esses 2 botões nós vamos utilizar para acessar o menu, navegação entre as páginas e outras funções específicas. Além disso, entre os 2 botões temos aqui de forma totalmente estratégica a porta USB, que ela é muito bem vedada, diga-se de passagem, proporcionando inclusive bastante facilidade para você carregar o seu equipamento durante uma atividade, pois facilita o posicionamento para a conexão do cabo USB do tipo C. Já na parte de baixo temos o sistema que vai engatado no suporte para o GPS, aquele que vai lá no guidão da sua bicicleta. Ele não é de um material diferente do restante da estrutura, acompanha o mesmo tipo de material, é um plástico, ou seja, aquele mesmo tipo de polímero. E ao centro nós temos aqui as furações para um pequeno alto-falante que emite bips e alguns sons de notificações durante a sua pedalada. Podemos destacar ainda que ele possui esse sistema onde vai essa cinta de segurança, isso aqui é muito importante, nem todo ciclocomputador possui essa função, esse aqui além de possuir, já acompanha inclusive essa cinta de segurança. Além disso, a sua tela é aprimorada com um revestimento à prova d'água e um sistema anti-impressão digital. Segundo o fabricante, esse revestimento faz com que a tela não fique cheia de marcas de dedo de impressão digital e também seja realmente mais resistente, inclusive a arranhões. De fato, eu concordo que ele é sim um equipamento bem construído, embora eu acredite que para um equipamento dessa categoria ele pudesse ter pelo menos esse sistema aqui de engate em alumínio, seria uma construção ainda melhor. Mas no mais, pessoal, realmente ele está bem construído, tem um acabamento muito bacana. A tela dele aqui, não temos do que reclamar do tamanho, é uma tela muito boa realmente, já vou mostrar para vocês na prática, 2,8 polegadas. E ele tem esse sistema aqui que, segundo o fabricante, não deixa marcas de dedo, mas aqui eu já faço uma ressalva, ele está cheio de marca de dedos. Essa parte eu não consegui realmente constatar que funcione bem. Talvez se não tivesse sistema ele ficaria ainda mais sujo, quem sabe? Mas aqui você passa o dedo e fica sim a marca. Com relação a arranhões, até o momento não sofri nenhum tipo de variação nele, mesmo passando por alguns lugares com poeira, com lama, e ele está intacto. Mas marca de dedo ele deixa, então é bom deixar isso bem claro. No mais, com relação à estrutura e construção do equipamento, eu achei realmente muito bom. Detalhe, esse sistema aqui de porta USB na parte de baixo é muito bom realmente, tá? Quando você precisar, por exemplo, carregar durante uma atividade sem ter que interromper enquanto está pedalando, facilita muito, porque ele não prende o cabo por baixo, ele fica aqui ó, nessa ponta, então ele pode ficar fixado ali no seu suporte do GPS e você continua desde que você tenha um power bank ali. Isso é muito bom. Nem todo ciclocomputador tem essa função, muitos deles têm na parte de baixo aqui, ó, na parte das costas do equipamento. Isso acaba atrapalhando se você quiser conectar um cabinho ali. Então, resumindo, essa é a parte de construção do equipamento. E agora vamos ligar o equipamento, segurando esse botão, pronto.
Assim que ele liga, ele já entra na primeira tela inicial, que já foi pré-configurada. Então nós já temos aqui algumas informações relacionadas ao meu perfil lá no aplicativo OmniLab-Fit, que já vamos entender também como tudo isso funciona. Temos aqui também algumas configurações já estabelecidas por mim, como por exemplo o tipo de treino que eu quero fazer, os sensores que eu tenho conectado e muito mais. Mas antes de nós vermos isso, é importante falar aqui sobre a questão do funcionamento e fluidez dessa tela. A tela é touchscreen, ou seja, é uma tela sensível ao toque, e apesar de ele ter os botões, você pode fazer toda a navegação somente pelo touchscreen. Como nós podemos ver aqui, ela é bastante fluida, as cores dele realmente são muito vivas, vibrantes, o contraste é ótimo, como se fosse até mesmo um celular, pessoal. Realmente o touchscreen dele está funcionando muito bem. Então existem aqui diversas funções que você pode fazer nele, e eu recomendo que você teste uma por uma para ver aquela que te agrada mais. Obviamente que esse equipamento aqui suporta todos os tipos de sensores. Nesse momento aqui, eu tenho apenas um sensor conectado, que é o sensor de frequência cardíaca, e tenho aqui dois câmbios eletrônicos, que são das bikes que eu tenho aqui, uma da mountain bike e outra da gravel. Mas você pode conectar outro tipo de câmbio eletrônico, por exemplo, da Shimano, ele também vai aceitar. Você pode conectar rolo de treino Smart e, obviamente, que os tipos de sensores são todos os que estão disponíveis. Aqui eu tenho de frequência cardíaca, mas você pode conectar um de velocidade, de cadência e até mesmo de potência, e tudo isso em duas vias de protocolo, ou seja, ANT+, e Bluetooth. Por falar em Bluetooth, uma outra função muito interessante que esse carinha tem é a função de conexão com Wi-Fi. Inclusive, vi algumas pessoas dizendo que a conexão com Wi-Fi serve simplesmente para você conectar, baixar mapas, ou para você transferir atividade um pouco mais rápido. Isso realmente acontece. Inclusive, o fabricante disse que quando você conecta via Wi-Fi junto com o aplicativo e o celular emparelhado, você pode fazer transferência de dados até 28 vezes mais rápido do que faria via Bluetooth. No entanto, eu testando, descobri aqui que a função Wi-Fi te leva muito além do que isso, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, sempre que eu estou pedalando e finalizo uma atividade aqui na minha casa, observem, se nós formos aqui em Wi-Fi, nós vamos ver que ele já está conectado aqui na Wi-Fi da minha casa. Isso significa que quando eu chego na minha casa, eu simplesmente finalizo uma atividade e não preciso nem sequer abrir o aplicativo do dispositivo. Automaticamente ele salva a atividade e envia ela para o servidor da OmniLab-Fit, e de lá ele passa para o meu Strava, que já está previamente autorizado. Então a função de Wi-Fi aqui é muito interessante. Obviamente que se você estiver fora desse ambiente, ou seja, se eu finalizar essa atividade fora da minha casa, ele não vai fazer isso porque precisa estar conectado na rede Wi-Fi daquele local, caso tenha. Do contrário, tem que fazer do modo tradicional mesmo, onde você abre o aplicativo, conecta via Bluetooth no aplicativo, importa a atividade para o aplicativo da OmniLab-Fit e depois ele manda para o Strava. Mas de qualquer forma, as duas funções funcionam muito bem, porém o fato de você ter aqui o Wi-Fi é muito bom e eu gostei bastante dessa função. Outra característica presente nele é a proteção IPX7, o que o torna à prova d'água. Você pode pedalar à vontade em qualquer local com chuva, e inclusive passar até por condições mais adversas. Isso porque a proteção IPX7 não garante que ele fique apenas à prova d'água, mas inclusive à prova de poeira e outros tipos de sujeira que possam vir a entrar no seu equipamento em uma condição mais extrema. Isso é uma vantagem muito bacana. Ele pesa aproximadamente 100 gramas, na verdade 105 gramas para ser mais exato. Portanto, é um equipamento bastante leve, e quanto a isso, acho que não temos muito do que reclamar, né? É realmente bastante leve. E além disso, ele possui uma bateria com autonomia de até 28 horas em uso contínuo. E um tempo de carregamento dessa bateria do zero é de aproximadamente 3 horas. No entanto, para mim, eu acredito que o equipamento dessa categoria precisaria ter uma autonomia de bateria um pouco maior. Tem equipamento da mesma linha dele que já dura aí quase que o dobro, tá? 40 horas em uso contínuo. Não que 28 horas seja ruim, na verdade eu acho que é muito boa, mas não tão boa quanto poderia ser, já que ele é um equipamento mais avançado. Mas de qualquer forma, ainda assim é uma autonomia interessante para um equipamento com tantas funções quanto esse aqui tem. Voltando a falar em conectividade, como mencionei, ele é compatível sim com o Strava, mas além do Strava ele também é compatível com Training Peaks, que é para você poder criar treinos estruturados. Então se você faz uso mais profissional, se você está treinando, ele é o equipamento ideal, porque você consegue transferir uma atividade criada lá no Training Peaks para cá, para você executar o seu treino. Você também pode fazer um treino estruturado diretamente no aplicativo da OmniLab-Fit,
cria seu treino, importa para cá e você executa. E você pode também utilizar uma outra rede, que essa eu não testei, pessoal, sou sincero em dizer, que é da Decathlon, que está ali disponível no aplicativo, que nós já vamos ver daqui a pouco. Mas a princípio, Strava e Training Peaks, você consegue fazer isso de forma muito prática e rápida. Outra característica fundamental é a conexão com os tipos de satélites que esse GPS possui. Ele se conecta até 4 GPS, que é o GLONASS, QGIS, Galileo e Beidou. Dessa forma você tem uma garantia muito maior que o sinal do GPS fique sempre ativo e você não perca com facilidade, que aliás realmente funciona bem. Inclusive nesse momento nós estamos aqui dentro de um estúdio totalmente fechado e isolado, e ele já pegou o sinal de GPS. Ele é muito bom para pegar o sinal de GPS de fato. Portanto, já fica aqui registrado um ponto positivo nesse cara aqui, que é a facilidade de ele captar o sinal de GPS. Isso garante não só que ele tenha mais agilidade para você iniciar uma atividade, mas principalmente uma fidelidade muito maior no registro das métricas que você precisa para os seus treinos através de um sinal de GPS mais consistente. Ele possui navegação não apenas por rota, mas inclusive navegação por mapa, que você pode baixar o mapa diretamente nele. Ele não vem com o mapa diretamente baixado, mas você pode baixar o mapa, e isso vai facilitar bastante a navegação. Porém, se você optar por não baixar mapa, ou seja, simplesmente usar a rota, ele também funciona normalmente. Mas vale lembrar que quando você importa uma rota para dentro dele, se você ainda não tiver os mapas baixados, ele vai mostrar apenas o suficiente dentro daquela rota. Ou seja, se você se perder, você não consegue se localizar por alguma rua específica e tudo mais, porque ele não vai mostrar. Ele vai mostrar somente o trajeto que está definido naquela rota. Aliás, já vamos falar aqui um pouquinho da navegação, que é uma das coisas que eu achei mais interessante. Ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. O ponto positivo é que a navegação dele é fluida. Toda vez que você sobe uma rota, inicia uma atividade e está seguindo uma rota, ele segue a rota muito bem. Se você seguir a risca, se você aprender a navegar tudo direitinho, você não vai errar. Dá para dar um zoom, dá para entender exatamente onde que tem que entrar. No entanto, o lado negativo é que ele não faz recálculo de rota. Vale a pena destacar isso aqui. Se você se perder, por exemplo, passou direto de uma entrada ou não conseguiu entender e você sair fora da rota em algum momento, ele não vai recalcular para te colocar de volta no caminho. Por isso que é importante você baixar o mapa, porque se ele não recalcular, mas se você tiver com o mapa baixado, pelo menos você vai conseguir entender onde você está na região. Olha só o que aconteceu comigo nessa ocasião. Ó, nessa parte do trecho aqui, logo aqui na frente nós temos que passar reto, mas tem uma rua direita. Inclusive a rota também fala para eu ir reto. Porém, como eu conheço a região e nós estamos testando a rota, vou virar à direita. Vamos ver se ele vai conseguir entender que eu estou fora de rota, ou até mesmo se ele vai criar um caminho alternativo, ou se quando a gente finalmente conectar com a rota, porque eu sei que lá na frente conecta novamente, ele vai notificar de alguma forma, mudar qual é o comportamento dele. A princípio, aparece ali que a seta está apontando para um nada. Como ainda está muito perto de onde eu devia ter continuado, acho que não percebeu nada ainda. Vamos seguir mais um pouquinho e perceber se ele vai mudar. Ó, já estamos aqui aproximadamente, vou até parar para mostrar para vocês. Já estamos aqui aproximadamente 1 quilômetro longe da rota. E ele simplesmente não notificou nem nada. Eu só sei que eu estou longe da rota. Primeiro porque eu conheço a região, então eu já sei que eu estou fora da rota. Mas olha só, aqui ó, a única coisa que ele mostra é a seta parada. Nem consegue mostrar que eu estou indo em frente, porque ele não exibe outra rua nem nada ali. Provavelmente porque ele não tem o mapa aqui dessa região, como já mencionamos. E aí ele está aqui parado, tá? Vamos ver se ali para frente nós vamos conseguir entrar na rota novamente e ver se ele se comporta de alguma outra forma. Vamos lá. Seguinte, aqui na frente está passando a rodovia, que é finalmente a rota que nós vamos reconectar novamente, tá? Ali eu entro de novo na rota. E olha só, a partir desse momento aqui, o GPS já começou a detectar a rota, que é logo ali, ó. Então eu vou dobrar à direita ali. A gente pode observar aqui, inclusive, o sentido do caminho, né? Antes estava aqui para a esquerda, ó. Esquerda, o azulzinho, que eu estava indo para lá. Agora ele já está apontando para a direita, ó, que é onde nós vamos entrar. Ele não mudou essa linha não saiu da tela o tempo inteiro. E simplesmente agora marcou que eu cheguei novamente na rota, né, como vocês podem ver, mas ele não saiu dessa linha, ou seja, ele não exibiu outras ruas ao redor, nada disso. Então, como eu conheço a região, tá tranquilo.
Mas se você tivesse, por exemplo, em um local muito difícil acesso, que você não conhece, como que você vai confiar que realmente está no lugar certo? Como vocês viram nesse trecho, ao sair fora da rota, ele simplesmente não conseguiu mais se achar, a não ser quando eu voltei novamente para a rota, mas eu voltei porque eu realmente conheci o local. Porém, esse cenário poderia ter sido um pouco diferente se eu já tivesse com o mapa baixado no dispositivo. Na ocasião, eu ainda não estava com o mapa baixado, eu estava simplesmente testando a rota. E quando eu saí fora da rota, ele simplesmente ficou ali perdido. Quando eu voltei para a rota, ele voltou a funcionar. Se o mapa já tivesse baixado, eu poderia pelo menos entender onde que eu estava. Provavelmente iria listar aquelas ruas do local onde eu estava ali e eu poderia ter uma noção do lado que eu deveria ir para chegar na rota. Do contrário, ele simplesmente marca fora de rota. Mas claro, volto a reforçar, mesmo com o mapa ele não vai recalcular uma rota para você. Porém, quando você tem acesso ao mapa do local onde você está, você consegue ter uma noção, aqui tem uma rua, aqui tem uma bifurcação, aqui passa um rio, por exemplo, dá para ver esses detalhes no mapa, portanto isso vai te ajudar também. Mas o lado ruim é que ele não recalcula por conta própria, é você quem vai ter que vir e navegar ali dentro dele, tá? E outro detalhe muito importante é a importação de rota. Como faz para navegar? Você precisa estar com a rota carregada aqui. Inclusive eu vi algumas pessoas dizendo aí que é muito simples, prático e rápido para importar o arquivo aqui. Olha, não é que seja difícil, mas poderia ser melhor. Deixa eu explicar para vocês. Ao acessar o aplicativo OneLapFit, na seção de rotas você tem aqui a opção de criar rotas. E ele te dá três opções. Uma opção é para você criar a sua própria rota a partir do próprio mapa da OneLapFit, onde você mesmo vai criar um mapa, vai salvar e depois vai importar para o aplicativo. Outra função onde você importa diretamente um arquivo GPX que já esteja baixado no seu celular. E uma terceira opção onde você cria uma rota a partir de uma atividade que você já fez e esteja salvo também aqui no seu dispositivo. Essas são as três opções, porém eu gostaria que ele tivesse uma outra opção, que é a integração com o Strava. Existem outros aparelhos que você consegue vir ali importar rotas de terceiros, e quando você faz isso, você seleciona o Strava, por exemplo, e ele vai direto lá nas suas rotas que já estão salvas lá no Strava. Isso facilita e é muito mais rápido, é mais prático. Isso porque você acessa tudo pelo aplicativo mesmo. Com o seu celular você vai pelo aplicativo do Strava, pega qualquer atividade de uma pessoa, pode ser sua, pode ser de um amigo seu, pode ser uma que você tem, ou você cria uma rota do zero pelo Strava, que é muito mais fácil do que no OneLapFit, por exemplo. Salva essa rota e depois pelo aplicativo do OneLapFit você importa na seção Minhas Rotas, ou pelo menos você faria isso, e ele não tem essa opção. A única opção aqui, que é a mais simples de todas, para você, por exemplo, fazer uma rota que alguém te enviou, é realmente pegando o arquivo GPX, jogando ele para dentro do seu celular e na sequência enviando para dentro do dispositivo. Para as pessoas que disseram que é super rápido e tranquilo, é porque a rota já estava aqui. Ou seja, já tinha o arquivo GPX baixado aqui no celular. Se é uma rota nova que você nem tem o GPX, você vai criar, vai baixar ainda, você vai ter toda essa mão de obra ainda. Então, para simplificar isso, seria muito bom se ele tivesse conexão diretamente com as rotas que ficam lá no Strava. Isso iria facilitar demais. Então, isso aí para mim eu achei um pouquinho mais chato. Mas apesar disso, a navegação dele é excelente, como eu disse para vocês. Inclusive, porque nós temos aqui a função iClimb. Essa função é aquela função que permite você enxergar todas as subidas que tem durante o seu trajeto naquela rota que você carregou. Ou seja, basicamente essa função lista todas as subidas que você tem durante o trajeto. Então, portanto, se você vai fazer um desafio, você carrega a rota aqui. Logo no início, ele já diz, inclusive, olha, essa rota tem número X de subidas, tem 20 subidas, tem 20 escaladas, por exemplo. E à medida que você vai pedalando, cada vez que você se aproxima de uma das subidas, ele já te diz, ó, você está na subida 3 de 20, na quarta, na quinta subida, ele vai te dizendo qual é a subida que você está e te passa também todas as métricas referentes àquela subida, nível de inclinação, qual é a parte mais forte, quando você chega mais na parte mais forte, por exemplo, ou na parte mais fraca, quando ela alivia um pouco, tudo isso ele vai mostrando através de gráficos na tela, com contraste muito bom e tudo separado por cores, inclusive indicando o nível de força que você provavelmente vai fazer e de forma bem prática. Se o seu não estiver marcando, fica tranquilo que é bem fácil de resolver, vem nas configurações que deve estar desabilitada, você vai ali, ativa e ele automaticamente vai funcionar. E vale a pena destacar outras funções legais que ele tem, como por exemplo, função de notificação. Você pode configurar ele para ser notificado sobre mensagens, ou seja, você pode receber mensagem de texto, mensagem de WhatsApp, e-mails, tudo isso você pode ser notificado na tela. Inclusive ligação telefônica, se você receber uma ligação no seu celular, você pode ser notificado na tela também.
Isso aqui você personaliza diretamente aqui pelo aplicativo, onde você acessa essa seção e diz exatamente o que você quer ser notificado, ou você pode simplesmente desabilitar tudo também. Fica aí a sua escolha. E para finalizar, vamos falar sobre o aplicativo. Na qual aplicativo eu achei bem interessante. Esse aplicativo, antigamente eu não gostava muito dele, ele é um aplicativo um pouco pesado, parecia que as funções dele não eram tão práticas, porém a nova atualização do aplicativo deixou ele muito mais fluido e inclusive muito mais intuitivo, mais fácil de você acessar. Quando nós acessamos o aplicativo, o meu aqui já está configurado, o OneLap Fit, que você tem ele tanto nas versões para Android quanto para iOS no iPhone, então você escolhe aquele que está de acordo aí com a sua realidade. Aqui no aplicativo ele é bem completo, você pode utilizar primeiramente para configurar todo o seu aparelho por aqui. Ele é autônomo, se você quiser fazer todas as configurações por ele, você consegue fazer tudo por aqui sem precisar do aplicativo. Mas eu recomendo que você use o aplicativo porque é bem mais intuitivo por aqui, você tem acesso a configurações bem personalizadas diretamente no aplicativo. A única coisa que você não consegue fazer por aqui, e aí sim você tem que obrigatoriamente fazer no aplicativo, é a personalização de páginas, que você também consegue fazer nesse carinha aqui. Ele permite que você tenha até 8 páginas, ou seja, você pode ter na sequência até 8 páginas com informações que você vai preenchendo conforme você achar interessante, e cada página pode ter até 10 campos, ou seja, pode dividir essa tela em 10 partes e cada parte, ou seja, cada campo, uma informação diferente. Confesso para vocês que eu utilizo apenas 3 páginas, 2 para dados, ou seja, a primeira e a segunda é os dados, velocidade, cadência, frequência cardíaca, tudo que eu acho interessante para mim, coloco nessas 2 primeiras telas, e a terceira tela, que é a tela do mapa. É somente essas telas que eu utilizo. E a personalização é muito fácil de fazer. Tem vídeo aqui no canal explicando como que faz isso em outros modelos da Magene, que é exatamente do mesmo modo que você vai fazer nesse carinha aqui. Eu recomendo que você assista. De qualquer forma, o importante é deixar claro que a personalização de página dele é muito boa. É fácil de você mudar os campos, mudar o layout da tela, mudar a informação que está ali, e você consegue personalizar 100%. Não é como outros aparelhos que tem alguns campos travados e que você não pode mexer, só pode usar a informação que está ali. Nesse carinha aqui você pode personalizar 100%. E obviamente você pode utilizar o aplicativo para fazer várias outras configurações, como a própria configuração de perfil. Aqui você pode determinar quantas bicicletas você vai querer utilizar esse mesmo aparelho. Você pode configurar aqui as métricas que você quer exibir diretamente no seu perfil. Você pode configurar os seus treinos, tudo por aqui também. Você tem acesso às configurações gerais do aparelho, tudo pelo aplicativo. O aplicativo é intuitivo e, como eu disse, nessa nova versão ele funciona muito melhor do que funcionava antigamente. Então, em resumo, a experiência que eu venho tendo com o Magene C606 é muito positiva. Ele tem desde as métricas mais básicas, mais simples, até as métricas mais avançadas. E é claro, se você não utilizar aquelas métricas mais avançadas, tudo bem. Eu, por exemplo, no momento não estou utilizando a função de planilha de treino, mas para quem vai fazer uso desse tipo de situação, vai se dar muito bem, porque ele fornece aqui todas as métricas corretas para o seu treino, para você entregar para o seu treinador, ou para você mesmo, que talvez você seja o seu próprio treinador, sem problema nenhum. Você tem todas as métricas ali. A experiência que você vai ter com esse equipamento é muito bom realmente. Ele é indicado justamente para você que não está procurando algo básico. Se você quiser algo básico, tem muita coisa aqui na internet. Tem aqui no canal muitos equipamentos que eu já mostrei aqui, muito mais simples, que te entregam bastante eficiência também, inclusive por um preço mais acessível. Mas esse carinha aqui não se trata disso, ele se trata de um equipamento mais avançado para ciclistas que estão procurando funções mais exigentes. Por falar em custo, o preço aproximado dele é entre R$ 1.750, R$ 1.800 até R$ 2.000. Na verdade, a maioria dos sites aí tem vendido ele a R$ 2.000. Mas eu vou ser sincero para vocês, o preço justo para ele, que eu considero hoje, para você comprar ele e não ficar com aquela sensação de que talvez não fez um bom negócio, se você comprar esse equipamento aqui na casa dos 1.800, é o melhor dos cenários, o melhor dos cenários. Uma pequena variação ali na casa dos R$ 2.000, que de repente vai parcelar um pouquinho, sobe ali para uns 2.000 ou coisa do tipo, ainda está dentro da realidade. Não estou dizendo que 1.800 ou 2.000 reais é um valor barato. Repito, eu não estou dizendo que esse equipamento é barato. Eu estou dizendo que ele tem um bom custo-benefício quando nós comparamos com outros equipamentos da mesma categoria que chegam a custar, em alguns casos, até o dobro dele. Tem equipamentos desse aqui que às vezes tem até o mesmo preço, mas não entregam a mesma qualidade, não entregam as mesmas funções.
esse equipamento no momento está entregando excelentes funções, funções que você só encontrava antes em equipamentos que custam acima de 4, 5 mil reais, pessoal. Infelizmente obviamente que, como eu disse, não é equipamento barato, mas que justifica essas funções para quem precisa dessas funções. Ah, eu não preciso desse equipamento aí, então obviamente você não vai comprar esse equipamento, você não vai pagar aqui 1.800 ou 2.000 reais para o equipamento que, por mais que ele tenha um monte de função, às vezes você não usa. Então também recomendo que você não faça isso. Compre o mais simples, tem vários equipamentos aí que custam inclusive dispositivos abaixo de 200 reais, inclusive, já mostrei aqui no canal. Ou vamos botar 200 reais, ou seja, bem abaixo desse, que tem métricas básicas, que já pode te servir. Mas se você busca algo mais avançado, quer treinar, quer navegação profissional, aí você tem que partir para algo que não tem muito como fugir de um equipamento nessa categoria, e uma GNC 606 se encaixa perfeitamente, porque ele apresenta todas essas características, bem robusto, é um equipamento bem construído, muito bonito, eficiente, e que pelo preço eu acho que ele se paga, eu acho que está valendo comparado com outros que nós já temos no mercado hoje. Obviamente que eu estou falando aqui baseado nas informações técnicas do aparelho e também no meu uso, na experiência que eu tive até o momento. E se você tiver interesse, na descrição do vídeo eu já deixei aqui o link direto do fabricante, lá na página da Magene mesmo, ou seja, direcionado para o representante deles, que é a Cervelo aqui no Brasil. A Cervelo representa a Magene e eles estão vendendo diretamente na página. Deixei link também do Mercado Livre, por exemplo, caso você queira comparar os preços e pode ser uma opção melhor para você. Tudo aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui também. Bom, eu queria pedir para você agora deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou e você realmente achou interessante o conteúdo. Deixa o seu like porque isso ajuda muito o nosso trabalho de verdade. Já aproveita também para conferir a sua inscrição aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.